foi com mais calma. Hoje eu quero só a gente retomar para explicar, e o que vai fazer daí mais sentido também, então vai ajudar a gente a compreender isso. Depois, o modelo de quando esse prana entra dentro da gente. Então a gente vai começar a olhar agora quando esse prana circula um pouco dentro do nosso sistema. E aí vai ajudar a fazer o sentido do de fora. Recapitulando que a gente mais ou menos concluiu na última aula, e que é importante estar assentado isso e olhar para essa possibilidade dessa maneira com uma amplitude infinita mesmo, que é o prana. Então o prana é a própria infinitude. Ele é a vida acontecendo ao seu modo, né? No seu próprio modo. A vida tem um modo próprio de acontecer. E qual é o modo próprio de acontecer? A mesma genética, vamos dizer assim, a mesma programação do prana. Então prana e vida, para nós, é a mesma instância. Por isso que nós investigamos ali na aula passada e pudemos fazer uma conexão com sabedoria, com o sagrado, com a infinitude. E se a gente fosse até investigar filosoficamente mesmo, qual seria o início do prana? Porque seria honesto você questionar, mas tá, quem deu origem ao prana, se ele é o infinito? Para nós, na nossa concepção do yoga, a gente pode já compreender, e acredito que todo mundo aí tem a capacidade de compreender isso, que essa é uma força que é autogerada. Então ela é a fonte dela mesma. O que, por uma visão intelectual, é difícil de compreender que possa existir algo que é a fonte de si mesmo. Pressuporia um paradoxo. E justamente o paradoxo é o que nos interessa no yoga, porque esse paradoxo é o que define isso. Mas mesmo que a gente fosse seguir por duas vertentes possíveis de uma investigação crítica, seria dizer que ou isso é de fato uma fonte que gera a ela mesma, porque teria que ter um início. Então, qual é o início? Ela mesma, que surge do nada. Então seria assim, uma possibilidade. Do nada surge algo, e esse algo que surge, a primeira coisa é prana. Seria uma possibilidade crítica de a gente avaliar essa situação, que para nós também poderia ser aceitável, tá? A gente não tem nenhuma crise em relação a isso. Isso poderia ser uma possibilidade. Ou a outra possibilidade é, você só joga para trás a pergunta. Então, por exemplo, mas o que veio antes do prana? Então, veio algo, mas o que veio antes desse algo? Veio outra coisa. O que veio antes dessa outra coisa? Veio outra coisa. E aí você vai cair numa roda infinita, só jogando a pergunta sempre para trás, porque sempre vai ter algo que veio antes. O que para nós também é totalmente aceitável, essa ótica do infinito. Então, esse infinito que o que veio antes? Algo que veio antes. Então, o que veio antes do próprio prana? O prana. Então, você só vai jogando para trás, né? No nosso caso aqui, o que seria uma eternidade de perguntas de qual é a fonte da fonte, a fonte da fonte, a fonte da fonte. Ok, você pode ficar se perguntando qual é a fonte disso, qual é a fonte disso, qual é a fonte disso, só que você nunca vai chegar no fim. E se chegar no fim, provavelmente vai chegar num nada de onde algo surge. Então, de uma grande consciência cósmica de onde algo surge. Ou daí manifestação, da onde surge a manifestação, como a gente já viu na cosmogonia do yoga, como que o yoga apresenta essa manifestação, o surgimento da vida, do nada, ou seja, de um grande campo de infinitude surge a manifestação, que nós já pudemos observar que na própria manifestação é esse infinito. Então o infinito, a não manifestação e a manifestação estão acontecendo simultaneamente para nossa concepção. Tanto no nível material, onde você tem galáxias e galáxias e galáxias e galáxias e galáxias e galáxias e galáxias, e você não vê fim de galáxias, são milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões. O próprio infinito já está acontecendo. Se você vai se estendendo, você acha algo novo. Se você vai estendendo, acha algo novo. Então o infinito já está acontecendo. E ao mesmo tempo, a dualidade, o mundo manifesto está acontecendo. Que é isso que nós vamos fazer esse paralelo hoje aqui para nós também, em relação a essa visão que nós estamos aplicando aqui neste ano, do prana. Então, o prana para a gente, pudemos perceber na aula passada, que ele é esse campo de infinitude, que é a própria vida e é o que nós somos. Então, esse é um ponto que é muito importante ficar claro. Nós somos este prana. Fica fácil concluir isso quando você pensa. Quando isto que está fora, que nós estamos chamando de prana, né? Então, tudo que está fora nós chamamos de unidade, de sagrado, de sabedoria, porque à medida que entra, é que você se torna sagrado, se torna divino, se torna sábio. Então, quando você respira, você se torna isso que estava fora. Então, quer dizer que a sabedoria, o saber estava fora, e então entra e torna isso no qual ele entrou sábio também. Então, a sabedoria que estava fora permanece dentro também, quando o ar entra. Então, nós somos a sabedoria, mas por quê? Nós somos isso que está fora.
Então, isto que está fora é o que nós somos, porque quando o nosso corpo deixa de receber isto que está fora, nós deixamos de ser, o corpo deixa de ser a gente, certo? E passa a ser um cadáver, não mais a gente, no sentido amplo e infinito da consciência que viaja pelo cosmos. É racionalmente aceitável nós considerarmos isso, mas não é nenhum absurdo a gente considerar isso, que isso que está fora é o que motiva esse corpo a se manter consciente de si mesmo. Quando isto que está fora deixa de manter este corpo consciente, este corpo para de ser aquilo. E aquilo que ele deveria ser se torna o que está fora. Ou seja, aquilo que ele e sempre foi e sempre será. Essa unidade divina e infinita acontecendo sem nenhuma interrupção. Podemos compreender isso. Porque se o corpo mantivesse a consciência sobre si sem prana, aí nós teríamos um problema. Mas como o corpo não mantém uma consciência sobre si sem prana, fica fácil entender de que nós somos o que está fora, porque quando o que está fora deixa de entrar, nós deixamos de ser conscientes e passamos a ser essa consciência infinita que já está existindo. Então, isso pra gente é importante compreender, que nós somos o prana que está fora, porque a gente se individualiza muito, a gente acha que a gente é esse espaço aqui, fica se defendendo, nós vamos entender por que a gente acha isso, já na sequência. Mas a gente acha que a gente é esse espaço, nós somos isso que está fora. Só existe esse dentro, porque o que está fora entra. Se o que está fora não entrasse, o ar, o prana, não haveria você aí. Então, eu quero que fique claro isso. Então você só existe à medida que o que está fora entra. E se você só existe à medida que o que está fora entra, você é o que está fora. Certo? É uma conclusão óbvia de se chegar, racionalmente, inclusive. Bom, entendendo isso, ficando claro este ponto, que é importante para a gente entender, vamos entender por que ocorre essa individualização. Aonde que nesse processo a coisa se divide e começa a ficar confusa. Porque ela não é confusa quando ela está fora. Porque ela só é uma única instância. Ela é a totalidade. Se ela é a mesma, disponível para todos os lugares, ela só é uma, a unidade. Ou o próprio saber. À medida que nós respiramos, nós podemos aprender. E se nós podemos aprender, por quê? O que está fora é a sabedoria que ensina quando entra. Então, o saber que está fora ensina quando entra. Então, a gente aprende nisso. Nesse processo, ocorre algo muito, vamos dizer assim, estranho, né? Vamos mudar a palavra aqui, vamos dizer assim, muito curioso, que ocorre uma ruptura nesta unidade que está fora e esta unidade deixa de se sentir única e ela passa a se sentir dividida no mundo manifesto. E aqui que vamos entrar. Alguns de vocês, nos outros anos, a gente já conversou um pouco sobre isso, mas agora nós estamos olhando sobre a ótica do número 8. Então, prestem atenção, reflitam mais, porque a gente vai mudar um pouco algumas perspectivas aqui para se adequar a essa ideia do número 8 e que nos cabe muito ao longo desse ano, que vai ser essa questão do poder, dos domínios, dos reinos e qual é a nossa possibilidade de dominar algo, tá? Vamos entender isso olhando para essa divisão aqui que vai acontecer agora. Estou apontando isso para quem já ouviu essa história achar que não é a mesma coisa. Então, só para vocês prestarem atenção e continuarem refletindo e reverem essa possibilidade. Então, quando isso que está fora, que nós estamos chamando de prana, que poderíamos chamar de todas as outras formas que nós chamamos aqui, de divino, de sagrado, de sabedoria, de amor, então de muitas outras formas, isso que está fora é capturado. Como é que isso entra dentro de nós? Isso é capturado por uma psicoesfera que nós chamamos aqui de mente. Então, a mente, essa estrutura que está aqui vigorando atualmente nesse corpo, que pode eventualmente não estar, mas neste contexto que nós estamos, ela está atrelada ao corpo. Então, dentro deste corpo, desse veículo, ocorre um processo psíquico. E esse processo psíquico captura, como que sequestra esta unidade que está fora e traz essa unidade para dentro. Então, veja, o processo da mente, que é um grande campo psíquico, captura essa frequência de vida que está fora, sequestra, e é a mente que traz isso para dentro. Tá? É muito importante entender quem é que traz isso para dentro aqui no nosso conceito. É a estrutura mental. É a estrutura mental que traz a vitalidade para dentro. Por que é importante entender isso? Porque mente, como nós podemos ver no número 7, e por isso que é importante ir estabelecendo essa base de subida, mente é padrão. Lembra quando nós vimos na aura? A aura é padrão. Mente é padrão, é memória. Se é memória, é padrão. São encaminhamentos de fatos que já aconteceram, guardados a partir das suas próprias interpretações, com as suas próprias questões, e que interpreta esta unidade que está fora
e traz essa unidade que está fora com a sua própria interpretação. Então a mente tem uma interpretação da vida por causa da sua memória e ela captura essa fonte infinita que está fora e traz para dentro, impregnando nisso os seus padrões. E cada faixa de padrão tem uma densidade diferente. Então, tem padrões que são mais densos, não tem? Então, padrões mais densos, mais sutis, menos sutis. Então, tem uma série... Nós somos uma composição, na perspectiva mental, uma composição de uma série de padrões. Mas se fosse a mente olhando para ela mesma. Ela diria, eu sou isso. O que ela está dizendo quando ela diz eu sou isso? Ela está dizendo que ela é uma composição de diversos padrões e memórias, resíduos, que se dividem em diversas faixas de frequência, de acordo com as experiências que ela teve. Ela captura esse prana fora, impregna nesse prana, por isso que ela é uma potência, porque ela consegue impregnar nisso que está fora os seus padrões. E quando ela impregna nisso que está fora os seus padrões, esse prana que antes era um, se divide no corpo. Para quem já fez curso de formação ou tem o seu estudo, vai lembrar de uma palavrinha que se chama vaios. Então, quando a mente captura o prana que está fora, ela divide esse prana em diversas áreas. Pelo menos 10, mas a gente estuda 5 aí que são conhecidas. Mas pelo menos existem 10 divisões diferentes desse prana capturado pela mente. Mas nós estudamos 5. Nós não vamos entrar neles hoje, nós vamos entrar futuramente para a gente explicar, porque faz parte de entender o que é esse prana e por que esse prana está dividido. Mas só para a gente poder ter uma visualização, vocês terem uma visualização rápida e começarem, para quem não é acostumado com essa linguagem, começar a se acostumar, nós temos uma frequência de ar aqui, de prana, então de ar de vitalidade, na região da cabeça e pescoço, mais ou menos aqui, que se chama udana. Uma aqui na região do peito, que se chama prana, que não é esse mesmo prana de fora. Então, nos ensinamentos, nos textos sagrados, vamos ver uma diferença que é, quando tem o P do prana maiúsculo, é esse prana que está fora, é a unidade, é o divino, por isso que tem letra maiúscula. E quando ele está com a letra minúscula, ele está falando desse prana inserido dentro do contexto individual, já impregnado com os padrões, por isso a letra minúscula. Então, temos o dana, temos prana, temos aqui na região do estômago samana, na região mais baixa apana, e uma outra frequência que envolve todo o corpo se chama viana. Mas o que são isso? Vaios, na tradução mais literal, são ares, ar, certo? Então o que é o ar? O prana que estava fora, que é o ar que a gente está respirando. Quando a mente captura isso que nós estamos respirando e que nos mantém vivos, ou seja, que é a própria vida, se nos mantém vivos é a própria vida, então captura a vida que está fora e coloca a vida dentro, coloca os seus padrões e divide esses padrões em regiões, de acordo com a sua qualidade vibracional. Então tem alguns que se concentram aqui na cabeça, outros aqui no peito, região do estômago, na parte baixa e um que envolve. Tá? Isso de acordo com os padrões. Então cada padrão vai determinar onde esse ar, esse prana vai se assentar no corpo. E a gente pode pensar aqui, já fazendo esse paralelo com o número 8, essa ideia de poder, que são reinos mesmo, aonde essas regiões de prana são governadas por determinados padrões. Então veja, interessante. Quando o prana entra dentro, ele continua mantendo a sua característica de poder, de governar e de gerenciar. Só que agora, como ele tem uma característica individualizada, organizada a partir dos padrões, então ele vai gerenciar áreas da sua vida que estão relacionadas com essas áreas aonde ele está vigorando. Então, cada área desse corpo é como se fosse um reino que governa determinada área da sua vida. Esse prana que está dentro continua dominando certas áreas da sua vida. Então, essa ideia de domínio, para nós, é muito interessante. E até faço aqui uma leve, só rápida reflexão para vocês pensarem nas palavras. É interessante, eu gosto de fazer esse jogo de palavras para a gente ir refletindo. Se vocês olharem na raiz da palavra, por exemplo, a palavra matrimônio, mônio significa domínio, tá? Ou um reino. O reino do quê? Matre, da mãe. Então, o matrimônio é um reino ou um domínio da mãe. Patrimônio, mônio, um reino, um domínio de quem? Do patre, do pai. Então, nós podemos pensar aqui e fazer críticas sociais em relação a isso, mas eu quero apontar aqui a característica do prana, que nos interessa muito, que é a polaridade. Quando nós temos áreas na nossa vida, determinadas características de polaridades do prana gerenciam determinadas áreas. Por exemplo, no matrimônio, é a polaridade negativa em nós que gerencia as relações, ou que deveria gerenciar porque gerenciaria melhor. A
qualidade negativa, que seria o que as pessoas foram traduzindo como a polaridade feminina, mas aqui hoje a gente já tem uma discussão que a gente consegue ampliar e entender além da função social de cada pessoa. Mas nós podemos entender como polaridades. Tá? Então, a polaridade negativa, de frequência negativa, é a que gerencia as relações. Quando nós estamos falando das ativações no mundo manifestado com matéria, que seria o que a gente traduziria como patrimônio, ou seja, com as manifestações dos recursos da matéria, quem que está gerenciando essa área? Qual é a polaridade do prana que está gerenciando essa área? A de polaridade positiva. Então a gente consegue entender isso dentro de nós, tirando todo o caráter social e que nós deveríamos fazer, inclusive, críticas em relação a uma sociedade patriarcal e toda essa estrutura de poder que é manifestada porque nós nos sentimos o que nós somos, por isso que a ideia de uma figura masculina como a figura do poder em relação a quem detém os ambientes materiais. Então, a gente poderia entrar numa discussão social, que nós não vamos entrar aqui agora. O que nos cabe entender aqui hoje é a questão de polaridades. E entendendo isso, que foi um exemplo que eu quis dar aqui para a gente ficar mais claro, porque isso fica mais claro de entender, é a mesma situação que ocorre quando esse prana se divide em vaios, ou seja, em pranas menores, dentro de nós. Existem diversos reinos que governam determinadas áreas da nossa vida. Cada região dessas que eu citei está governando uma área, um poder. E qual poder? Da vitalidade que está circulando lá. E nós somos esse reflexo. Então, isso que nós dizemos ser nós é uma governância de diversas áreas da vida através desse prana que circula impregnado dos seus padrões, ou melhor, impregnado dos padrões da mente. As nossas áreas da vida estão sendo governadas pelo prana padronizado pela mente. Então veja o risco que nós estamos, porque é nessa situação que nós estamos. Áreas da nossa vida estão sendo governadas pelos padrões, porque isso vai dizer sobre governar, sobre domínio e sobre poder, sobre o que você pode fazer com a vitalidade. A mente tem uma característica que é muito interessante, porque nós só somos humanos porque temos a mente, então ela não é a nossa inimiga, ela é a nossa alternativa, inclusive, porque é através dela que nós podemos ter consciência disso. Ou seja, a mente ela tem uma possibilidade de se dar conta disso, o que é uma maravilha, porque ela poderia não se dar conta disso, de que ela está funcionando sempre dentro do seu próprio padrão, de memórias, de resíduo, de lixo. Ela pode se dar conta. E quando ela se dá conta disso, ela mesma não tem a habilidade de mudar o padrão, porque é ela. Ela no sentido de que ela é já essa bagagem de memórias. Como é que ela vai mudar aquilo que ela é, sendo essa bagagem de memórias? Ela precisa intervir de algum modo, mas ela consegue perceber isso e consegue buscar as alternativas necessárias, que isso que nos interessa. Então, a mente tem a capacidade, a maior beleza dela é se dar conta de que ela funciona nos seus próprios limites, e ao reconhecer que ela funciona nos próprios limites, entender que ela está presa, porque se ela funciona dentro de limite, é uma prisão. Pode ser uma prisão bonitinha, que você talvez esteja vivendo e você acha que é mais legal que a dos outros, mas ainda assim é uma prisão. A mente pode se dar conta de que ela vive nos limites, nos padrões, padrão é limite, e que ela vive presa. E então se lançar para a descoberta da liberdade. Porque ela se dá conta de que ela está presa. E como é que ela se lança na descoberta da liberdade? Trazendo o que é livre, que está fora, para dentro. Como é que você se torna livre? Se você é isso que está fora. Desde que isso que está fora entre com total intensidade dentro de você e seja ele mesmo sem a determinação dos padrões da memória. Porque isso que está fora já é livre, já é infinito, não é? Nós estamos falando aqui. Isso que está fora já é infinito, livre. Portanto, nós precisamos trazer mais desse infinito para dentro para que a percepção da mente sobre si mesma se torne esta grande liberdade. Isso é o que a gente chama de liberação, vou me liberar, ou até mesmo de iluminação, que é tornar isso claro. É você ter clareza sobre os seus próprios limites e então se abrir para aquilo que é infinito. Isso é uma clareza, ou seja, iluminação. Você se dá conta disso. E a mente pode se dar conta disso. Ela não tem como mudar o padrão dela mesma. Então, só de você ficar pensando, você não vai mudar o padrão do prana que está circulando dentro de você. Você não vai conseguir fazer isso. Mas, se dando conta disso, o que você pode fazer? Intervir com as ferramentas que podem fazer isso. E aí nós temos os pranayamas, principalmente, então as respirações, os asanas e os
Shabad. Ou seja, o yoga é exatamente a ferramenta adequada para o nosso modelo. Existem outras, nós estamos aqui falando do yoga, né? Então, cada um aí, eventualmente, pode ter encontrado até uma outra ferramenta. Aqui, no nosso caso, nos cabe falar do yoga. O yoga é essa ferramenta adequada que a mente pode se utilizar para intervir e, então, mudar o padrão. Então, veja, quando a mente se dá conta, ela pode se lançar numa jornada de prática pessoal, e essa prática pessoal vai aumentar a carga vital, ou seja, vai trazer um nível de vitalidade maior do que o que tem dentro e do que a mente está acostumada, porque ela, dentro do seu próprio padrão, absorvia uma certa qualidade de prana, um certo nível. Quando você começa a praticar, você aumenta a qualidade desse prana e a quantidade dele. Então, isso começa a movimentar mudanças dentro de você, porque mudou a qualidade do prana, começou a mudar os padrões. Você, junto com os asanas, continua direcionando esse prana para áreas que estão precisando de mais vitalidade. E com os mantras, você aumenta a altitude, você muda a perspectiva da mente sobre isso que está acontecendo. Então, essa é a alternativa que nós temos para nos aproximar da experiência de reconhecer que nós já somos isso que está fora. Do contrário, a gente vai sempre ficar reconhecendo que nós somos os padrões, que é o que nós estamos fazendo o tempo inteiro. Então, quando você se identifica com as coisas, você está reconhecendo que você é o padrão, ok? É a altura que você pode conseguir até agora. Mas a sua mente tem a capacidade de se abrir para uma outra possibilidade e buscar uma forma de intervir que não é ela mesma. Ela precisa de uma forma de intervir diferente, mas ela pode se direcionar para isso, se abrir para isso, e então aumentar a entrada disso, que pode mudar o que está dentro, e diferenciar, né? Mudar a altura também da perspectiva por onde ela olha, que aí são os mantras e os shabads que fazem essa mudança de altitude. Você muda a intervenção de vitalidade com a qualidade do prana e com a quantidade, e muda a altitude. Neste cenário, é possível que a mente comece a se reconhecer este campo de imensidão livre que já está acontecendo fora, o infinito. E quando ela começa a se reconhecer o infinito, o que ela começa a sentir? Que ela é a própria alma. E o que é a alma para nós? O infinito. Então, quando a mente começa a se abrir para que isso que está fora entre com toda a intensidade, e ela deixe de impregnar isso com os seus próprios padrões, ela começa a sentir que ela é isso que está fora mesmo, que é o objetivo de todo humano. E aí ela começa a se sentir a própria alma, o próprio infinito, ou se a gente fosse olhar nos números, sendo que a nossa instância da alma aqui é o número 1, a própria unidade que está fora. Então, esse é o desenho energético, mais ou menos, aí, do que acontece. Para a gente começar a tatear, tem outros elementos que a gente vai adicionar ao longo aí das próximas aulas, mas para vocês entenderem o quanto é possível e como é possível a mente se abrir e intervir para então realizar. E intervir na maneira de, aumentando a vitalidade, ela muda o tipo de padrão que circula nesses reinos, e mudando o tipo de padrão que circula nesses reinos, muda a maneira como áreas da sua vida são gerenciadas, e você passa a viver uma perspectiva diferente da que você estava vivendo a partir dos seus padrões, das suas memórias, de todos os seus limites. E você começa a acessar um campo de infinitude, porque você começa a se reconhecer isto que está fora, e que já é infinito, e que já está acontecendo, sempre esteve e sempre estará, como o Guru Nanak falou. Esse é o processo diante da mente, diante do prana que está fora, e como é que ele transforma este prana que está fora em vaios, que é essa divisão dentro de nós. Aí nós vamos ver cada reino desses aqui, qual governa, a gente vai estudar um pouco isso, vai entender um pouco melhor essa divisão, mas compreendendo isso. E hoje, especialmente, para que a gente possa potencializar esse salto da mente no infinito, nós vamos fazer uma prática que se chama levando a mente, né, ou essa instância individual, ou vamos dizer assim, quando a gente está individualizado, vai chamar isso de alma, mas levando você mesmo até o infinito. Este é o nome do Kriya que nós vamos fazer hoje, da prática.